Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Evangelho Lar, nessa primeira semana que se inicia do mês de novembro, né? Dia 6. É muito gratificante estarmos juntos neste Evangelho, todos, né, juntos com este Evangelho, fazendo nossas reflexões, trazendo a nossa inspiração, fortalecendo a família, a parte, né, primordial do Evangelho é fortalecer os laços de família, trazer para nós, né, reflexões mais profundas. Nessas reflexões profundas, nós vamos compreendendo o nosso propósito na família nossa, né? De cada um de nós, que Deus possa dar a sua chuva de bênçãos a cada lar que nesse instante nos acompanha, que estamos juntos, né? O meu lar nesses instantes, seja todo bem-vindo ao meu lar, que vamos se estender a um lar só, como estarmos numa casa maior, numa casa de Deus, que ela é muito grande, e ela sempre estará de portas abertas para nos oferecer a oportunidade, né, a casa de Deus, que nós pedimos, né, que a gente deve pedir, e como Ele promete, né, terás as portas abertas para cada um de nós. O que temos é pedir com o coração, de renovar nossas forças, vencendo a escuridão do ódio, do egoísmo, que acaba nos distanciando de Deus, de nosso Pai. Então vamos para essa reunião de reflexões, de paz, de amor, de cura, de libertação, de bons fluidos, né, em toda a nossa vida. E vamos iniciar a lição com uma mensagem, né, do livro Pai Nosso, para nossas reflexões desta noite de hoje. Problemas da tentação. Então vamos falar dos problemas da tentação. Como é que isso reflete em nossas vidas? Dia de hoje, uma comparação, né, de um cavalo, um milho, né? Vamos ver o que isso significa, né? Problemas da tentação. O educador em aula tentava explicar aos meninos que o móvel das tentações reside em nós mesmos. Contudo, como os aprendizes mostravam muita dificuldade para compreender, ele se fez acompanhar pelos alunos até o grande pátio do colégio. Aí, chegando, mandou trazer uma bela espiga de milho e perguntou aos rapazes: qual de vocês desejaria devorar esta espiga tal como está? Né? Então pergunta, né, aos alunos, né, aos rapazes, qual deles gostaria de devorar aquela espiga, né, do jeito que ela estava ali. Os jovens sorriram zombeteiramente e um deles exclamou: ora, vejam, quem se animaria a comer milho cru? Um deles faz a pergunta. O professor então mandou vir à presença deles um dos cavalos que serviam à escola. Instalou alguns obstáculos para esse cavalo, né? Dificultar um pouco. À frente do animal, colocou a espiga ao dispor dele, sobre a pequena mesa. O grande esquino saltou lépido os impedimentos e avançou guloso para o bocado. O professor benevolente e amigo esclareceu então, bondosamente, ante os alunos surpreendidos: a tentação nos procura, segundo os sentimentos que trazemos no campo íntimo. Olha que interessante essa frase. Vou repetir ela. A tentação nos procura, segundo os sentimentos que trazemos no campo íntimo. Quando cedemos a alguma fascinação indigna,
é que a nossa vontade permanece fraca diante dos nossos desejos inferiores. As forças que nos tentam correspondem aos nossos próprios impulsos. Não podemos imaginar ou querer aquilo que desconhecemos. Por esse motivo, necessitamos vigiar o cérebro e o coração, a fim de selecionarmos as sugestões que nos visitam o pensamento. E terminando, afirmou: as situações boas ou más fora de nós são igual aos propósitos bons ou maus que trazemos conosco. É uma lição de reflexão, né, para a nossa noite de hoje, que na realidade, né, para os meninos, né, aquela espiga ali não significava nada para eles, então eles não importavam com ela, mas ele usou o animal, né, o cavalo, que servia ali à escola, e esse cavalo ficou tão assim que os obstáculos não impediam dele ir avançar e pegar aquela espiga, né? Desejoso daquela espiga, né? Ele avançava, né? Assim também somos nós, seres humanos. Também temos essas mesmas questões dentro do nosso íntimo, né? Boas e más. E elas vão vindo os nossos desejos, né? Por isso que já até a gente falou, né, nas outras lições anteriores, né, da vontade que as pessoas tinham de julgar as outras, né? Mas por que queria julgar? Porque no íntimo deles tinha aquela consciência ali também dos equívocos. Mas na lição, né, a tentação nos procura segundo os sentimentos que trazemos no campo íntimo, né? Quando cedemos a alguma fascinação indigna, é que a nossa vontade permanece fraca diante dos nossos desejos inferiores. As forças nos tentam correspondente aos nossos próprios impulsos, não podendo imaginar ou querer aquilo que desconhecemos. Por isso necessitamos vigiar o cérebro e o coração, a fim de selecionar as sugestões que nos visitam o pensamento. Então, né, é uma lição de reflexão para a gente poder analisar bem sobre essas questões, né? Nosso íntimo. Ele mexe, né? A gente às vezes tem aquelas tentações do dia a dia, né? De objetos, das coisas que nos chamam, nos fascinam. E a gente tem que estar controlando essas emoções. Para a gente mesmo, né? Nos vigiar. Como a gente vai estar atuando aí, né? Com os nossos desejos, com nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Temos que trabalhar isso mais, lapidar, né? Essa joia que a gente tem que ser lapidada, trabalhada, né? Olhar nossos defeitos e ir aprofundando eles. Com amor, né? Descobrindo e lapidando, que a gente poderá falar isso no próximo momento. Vamos para a nossa oração? Já nesses instantes, né, todos nós, os nossos lares recolhidos, mais do que isto, né, vamos pedir, né, ao nosso Pai maior, que possa nos dar suas chuvas de bênçãos, de amor, que caia sobre todos nós. Que Ele endereça nesses exatos momentos essas bênçãos de paz. Vamos sentir nesse momento, né, essa presença divina em nossa alma e nosso ser. Sinta isto. Sinta nessas reflexões que estamos nessa noite fazendo, as lições do bem que Deus nos quer e nos ama e nos traz para a gente essa paz. Senhor da vida, como pequeninos somos, como um grão de areia, mas que reflete a luz do sol quando toca nesses grãos de areia. Pequenas luzes brilham ao sol. Que somos esse pequeno grão de areia que brilha essa luz que vem do exemplo maior que temos de nosso Mestre Jesus, que traz a sua paz,
que essa paz possa envolver nosso ser, nossa alma, nossa família, nossa vida. Temos muito que transformarmos, que nos corrigirmos, que crescermos em nós, Senhor. Mas como, Senhor, Tu dás para cada um de nós, como prometestes, quando pedimos, a porta se abre para nós. E dá para nós aquela oportunidade nova de podermos refazer-se diante de tantas misérias ainda humanas em nossa alma, em nosso ser, que a gente alimentamos, como as nossas ilusões, como as nossas dificuldades. E assim caímos as nossas vibrações, perdendo a nossa fé e a esperança. Ilumine nosso ser, nossa alma, nossa família, todos os membros da nossa família, trazendo nessa chuva de bênçãos, que é uma forma de água em forma de luz, que desce sobre as nossas mentes, brilhantes e belas, nos refazendo novamente nosso ser, nosso corpo físico, tirando de todas aquelas mazelas que acumulamos durante as semanas pelos vícios dos pensamentos não dignos, de nossas inferioridades ainda, que ainda não conseguimos ainda, Senhor, compreendê-las, ou não conseguimos ainda trabalhá-las. E elas nos dominam durante as semanas, nos dominam durante os dias, e nos faz perder a fé e acreditar ainda mais nas questões equivocadas das ilusões. Então, Senhor, nos fortalece para a gente compreender os pontos mais verdadeiros que devemos estar buscando em nossas vidas. Mais a paz, mais o amor, mais a fraternidade. A fraternidade legítima, a qual Tu destes o Teu Filho como exemplo para nós. Que a gente possa, sim, selecionar mais aqueles que realmente têm a dignidade de nos auxiliar no caminho do bem. Que são inspirados pelos amigos da luz, continuamente. Que ilumine as nossas vidas, hoje, agora e sempre. E que possa, em Teu nome, dar abertura ao nosso Evangelho no lar desta noite. Em nome da espiritualidade maior, em nome dos espíritos das potências celestes, em nome de nosso Pai e nosso Mestre Jesus. Amém. Quanto tempo nós temos? Eu tenho que saber o tempo aqui para mim poder estar mais... Ok. Então tá bom. A lição que a gente vai falar hoje é do capítulo 14 do Evangelho, item 8. Esse capítulo 14, ele é o tópico de honrai vosso pai e vossa mãe. Mas o capítulo que foi aberto aqui, que eu abri por sorte alguns minutos antes de iniciar o Evangelho, e a lição que veio foi parentela corporal e parentela espiritual. E eu dei uma lida nela e refleti um pouco na lição. Então vamos lá, pensar nela um pouco. Parentela corporal e parentela espiritual. Vamos ver o que é parentela corpórea, certo? Corpórea e parentela espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente vínculo entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, apenas lhe fornece invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Eu peguei um tópico, né, a
até da Bíblia aqui, né? Existe, assim, alguns pensamentos que a gente até pensa, né? Quando nasce uma criança, um ser, né? Eu vejo em alguns momentos, né? Alguns familiares falando assim, nossa, como você fez uma criança tão bonita, tão bela, tal, né? Como é que você fez isso, fez aquilo, tal, essas questões. Há um ditado meio popular assim, né? Mas na realidade, o pai e a mãe não faz o filho. O filho já existe antes. A gente torna-se pai, torna-se mãe, pelo que? Vontade divina. Tornamos-se pai e mãe. Então o que acontece? Passamos, né, a ser pai e mãe. Então não é o pai e a mãe que faz o filho, como aqui fala, né, nas questões, ó. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente o vínculo entre os espíritos. Então os laços de sangue nosso, que a gente se forma, não estabelece vínculo necessariamente com os espíritos. São independentes. Os espíritos são independentes das questões da matéria. O corpo procede do corpo. Quer dizer o quê? O corpo procede do corpo, né? Não é isso? O corpo procede do corpo. Que é na relação, gravida tal, um corpo vai proceder do outro corpo, né? A clonagem, né? Procede, corpo, né? O homem mexe na parte do corpo físico. Trabalha no corpo físico, né? Pode clonar, por exemplo, o corpo, mas não o espírito. São diferentes. São espíritos diferentes, entendeu? Pode ver os gêmeos, por exemplo. São corpos bem idênticos, mas os espíritos são diferentes. São espíritos com outras formas, né? Independentes. Então, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Então não é o pai e a mãe que faz. Ele faz o quê? Não é o pai que cria o espírito de seu filho. Apenas lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então a função dos pais é o quê? Desenvolver os filhos na parte moral, né? E é igual que a gente viu aqui, nessa beleza do espiritismo, né? Na parte moral, desenvolver o filho na parte moral, das tentações. Então a gente vai ensinando os filhos, né? A se tornar, né? O homem digno, né? Uma mulher digna. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são na maioria das vezes espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na terra, por um mútuo antagonismo, a fim de servir de provação. E os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim um da simpatia, da comunhão de pensamentos que prendem os espíritos, antes, durante e depois das reencarnações. Então, o que é realmente verdadeiro são os laços espirituais, que são eternos. O vínculo que a gente forma, né? Imagina a gente formar o laço espiritual com o Mestre Jesus, né? Com Maria Santíssima, a Maria de Nazaré. Então, quando formamos esses laços, né, espirituais, com as famílias e tal, esses nunca acabam. Esses andam, né? Evoluem. Olha só, vamos observar aqui, ó. Consequentemente, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Pode atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos pode repelir-se conforme se vê todos os dias. Eis um problema moral que o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então existe, né, nas questões das relações, onde que tem aquele sentimento, às vezes a gente tem um sentimento com uma pessoa que não é do mesmo sangue, mas é como se fosse um irmão. Por quê? Temos uma ligação do lado espiritual, que ele é maior do que esse laço material, tá certo? De ligações fortes, né? Não tem essas ligações fortes assim? Por quê?
Porque ali está algo já conhecido, né? Já conhecemos antes, né? De que estarmos aqui na Terra. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. A primeira são duráveis. Então, as primeiras que são pelos laços espirituais são duráveis e se estabelecem pela purificação, perpetuam-se no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. A segunda, né? A segunda que é pela parte só material, pelos laços sanguíneos, né? Muitas vezes se dissolvem. Né? A segunda, né? São frágeis, como a matéria. Se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente. Já na existência atual, foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Jesus, nesse momento, né, que ele estava com muitas pessoas ensinando o evangelho ali numa casa, veio, né, a sua família, né, naquele momento, né, a mãe com seus irmãos, que eram laços mais consanguíneos, né, não eram laços espirituais, porque naquele momento a mãe não estava compreendendo a missão de Jesus. E os irmãos vieram, né, tipo pegar Jesus, como levar Jesus naquele exato momento dali para casa, né, porque Jesus já tinha vários dias que estava fora, trabalhando, levando o evangelho. Então aí um dos apóstolos veio assim e falou assim: Senhor, eis que tua mãe e seus irmãos estão aí fora, e veio lhe chamar, veio lhe buscar. E Jesus responde: quem é minha mãe e meus irmãos? Meus pais, algo assim. E aí ele responde, fala, olhando para esses, né? Esses aqui são minha mãe, meus irmãos, né? Por quê? Que são laços espirituais, laços fortes, né? Laços eternos espirituais. Porque os laços, apenas pelo laço de sangue da matéria, não são laços, são laços frágeis, que se rompem, né? Numa mesma vida, às vezes se rompem, né? Você vê aí, às vezes, uma família se rompe, as ligações se rompem, porque não teve aqueles laços espirituais. Tem uma parte lá da Bíblia que eu peguei aqui, ó, do Jeremias, né? Capítulo 1, versículo 5, né? Antes mesmo de eu ter antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi antes que viesse ao mundo. Eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Então, Jesus falando para Jeremias, né? Que antes, isso é no mundo espiritual, né? Antes dele se formar no ventre, né? Já o conhecia ele antes. E já tinha escolhido ele antes de estar na terra, para ser levado, né? Para ser separou e designou ele para a missão de profeta. Então, tudo é já nos mostrados antes mesmo de encarnarmos. Eu trouxe aqui uma lição que é de um livro, né? Nossos filhos são espíritos. A gente tem, né, nos tratamentos da casa nossa, né? A gente observa muito, né, nos atendimentos, às vezes a gente conversa com a criança antes de nascer ali, né? Dos pais, que está ali no momento, tal, se preparando para nascer, e está sendo feito tratamento, e vem o filho, né, e conversa com a gente. Nós tivemos uma experiência, né, de uma amiga, de uma família, que falava assim: olha, fala que eu estou com muita vontade logo de ver meu avô, de ver todo mundo da família, e que possa ficar tranquila, né, que vai dar tudo certo já no meu nascimento. Então mandava esse recado até para a mãe, né? Então assim, é interessante, né, e a gente passamos o recado, né? Então assim, é muito interessante porque tudo já é conversado, né? Também é conversado quando a gente vai perceber também, quando há aquela dificuldade do filho aceitar aquela família e tal, porque por ter certas desavenças, né? Antipatias trazidas de outras vidas, e às vezes tem aquela dificuldade, né? De acontecer ou não aquele momento ali, mas tem que ter o quê? Sempre a vontade do bem, da busca do bem. Então,
Por isso esse livro, né, Nossos Filhos São Espíritos, ensina a gente conversar com as crianças desde cedo. Esse livro, né, quando eu ganhei ele, eu até comprei ele, eu li ele todo. Eu não tenho ele aqui hoje para mostrá-lo, mas pode buscar na internet, né, de Hermílio C. Miranda. Hermílio, com H, Hermílio C. Mudo Miranda. Nossos Filhos São Espíritos. Nesse livro vai contar a história, né, dele, né, de Miranda, né, a nascer, tal, da sua família, da história do seu pai e a mensagem que ele deixou, escreveu, né, e a qual tudo já foi tudo acertado antes mesmo de nascer. E eu li isso, né, na época quando estava a minha filha nascendo, hoje já está já com 21 anos, né, mas antes dela nascer eu já tinha lido esse livro umas 2 vezes. Mas eu quero ler só um trecho de uma história dele, só para a gente poder aqui compreender como as coisas são já pensadas, né? E decididas. Eu não vou ler muito o trecho não, para não ficar muito assim, difícil aqui, ó. Ana Maria, Marta e Gilberto. E foi o que você pediu, vão te dar muito trabalho, muitos problemas, muitas descrenças, muitos desgostos, mas algumas alegrias que compensam muito de tudo isso. É assim que os pais pensam. Sei, naturalmente que isso só vai começar a acontecer daqui uns 23 anos. Naturalmente, Senhor, 23 anos. Mas, como ia dizendo, de tudo que você pediu para ser pai, e o mais difícil lá na terra. E com o passar dos anos vai ser cada vez pior. Entenda, Senhor. Não, meu filho, você não entende. Mas quando chegar a hora, você saberá o que fazer. Às vezes até com muito sacrifício, renúncia, angústia e até revolta. Mas com muita compreensão. Senhor, me parece difícil demais revolta e compreensão? Realmente, você é quem sabe. Foi o que me pediu. Estou muito receoso, Senhor. Ser pai com o Senhor. Não vou conseguir. Quem sabe, daqui a muitos anos, vamos nos encontrar de novo e assim retornaremos esta conversa. Sim, Senhor. Mas vejo 2 envelopes em suas mãos. São para mim? Já ia chegar lá. Vamos ver. Este aqui contém minhas instruções para a sua vida de pai. Aqui estão as soluções para todas as situações que vai enfrentar com Ana Maria, Marta e Gilberto. Aqui está o que lhes dizer, fazer, aconselhar, ensinar, repreender, incluir tudo. Vou instalar estas instruções no computador do seu espírito. Interessante, né, gente? Olha só. O computador do espírito, na verdade, é porque as instruções do envelope, né, ia para essa, no caso, né, para esse ser, né, eu acho que aqui é a criança, né, Ana Maria, Marta e Gilberto, para a família ali, né, as instruções que ele ia ter e das dificuldades que ia enfrentar, né, e tudo que ele ia, de acordo com a sua consciência, ia conseguir acessar isso no seu computador, né, nosso computador, aqui. Porque já é provado, né? Nós somos mais potentes que esses computadores, não é verdade? Então, tá aí. Computador, o que, Senhor? Computador. Um dia você vai saber, quando chegar a hora de resolver o problema com seus rebentos. É só você chamar a memória e elas virão, né? Todas as minhas instruções. Aqui está o programa, né? Obrigado, Senhor, mas deve haver algum engano. Aqui só há uma folha de papel em branco. Não é engano, não, meu filho. É que só os pais podem ler o que está aí. Tá vendo? Então, nessa folha branca, ele não podia ler, né? Só os pais. Entendi, Senhor. E o outro envelope? Este contém uma única palavra. Uma só? Só uma. E você só vai poder abrir este envelope no dia que se sentir necessidade de saber uma coisa muito importante. Verdade, Senhor? Mas que coisa é esta? Algo relacionado com os filhos. Sim, vou explicar. Eu sei o que você pensará a respeito de seus filhos. Sei o que eles 3 pensarão a teu respeito. Os 3 filhos, exatamente, por isso que falou o nome de vários aqui, né?
mas você não saberá o que eles pensam a teu respeito, como pai. Ah, então, no dia em que você quiser saber, abra este envelope, se pelo menos um deles três te chamar da palavra escrita aqui, nesta folha, você terá se aproximado ainda mais de mim, como pai. Sim, Senhor. Bem, chegou a hora. Daqui a alguns segundos, você não se lembrará mais nada. Por muitos e muitos anos. Vai, Hermílio. É Hermílio nascendo, né? Minha bênção e boa sorte. Obrigado, Senhor. Vou sentir sua falta. Até a volta. Então, Hermílio, nesse Miranda, ia nascer numa família, com seus 3 irmãos, tal, ia receber esse envelope, mas quando nascemos, gente, é apagado essa conversa, essa memória naquele momento é acabado. É apagado, né? Nada vamos lembrar mais. Aí vamos recomeçar da nossa própria consciência, aos poucos despertando, né? Ao longo das dificuldades, dos problemas, dos nossos momentos com Deus, nas nossas buscas, né, com Deus, é que nesses momentos as nossas memórias com o lado espiritual vai lembrar do que a gente precisa saber, entender, compreender, ouvir, né? E buscar. O segundo ato se passa na Terra. Em 1991, o casal está comemorando 49 anos de união, recebendo de Ana Maria o seguinte recado: Pai, abra aquele envelope hoje, veja se a palavra escrita pelo Senhor não foi amigo. Abriu e viu, era. Assim este livro começou com Ana Maria, termina com esta página que ela criou com talento e emoção do que foi generosamente dotada. Ela assinou o meu diploma de pai. Ele me responde a uma das perguntas que eu li nos olhos de Ana Maria, quando pela primeira vez nos encontramos do lado de cá da vida. Lembram-se, ela se pergunta assim: será que esse sujeito vai ser um bom pai para mim? Com ele poderei um dia me apresentar lá em cima, como aquele trabalhador de que falou Paulo, que não se envergonhará do trabalho que realizou por aqui na terra. Fim da história, né? Eu peguei os últimos capítulos, né, do livro. Então, assim, o livro é muito bom, é de muita emoção, né? Os Espíritos trazem essa emoção para nós antes mesmo. Nós temos que aprender a nos modificarmos e a nos mudarmos. Este Evangelho é para essa questão. Se está com dificuldade de ter um filho, se está com dificuldade de algo na família, temos que trabalhar tudo o que for de melhor para podermos restaurar essas questões, né? Buscarmos, né, com Deus, buscarmos as inspirações que está ali, nos colocando na nossa mente. A gente vai ter que vencer, né, nossos egoísmos, nossos orgulhos, para a gente poder estar em sintonia com aquilo que foi prometido para nós. Tudo está revelado para nós. Tudo está revelado para cada um de nós que estamos aqui na Terra. Cada um de nós tem lá no seu íntimo essas revelações. O que faz a gente não perceber elas é apenas nossos orgulhos, é apenas nossos ódios, as nossas vinganças, né, as raivas, as coisas que vamos alimentando, né, e isso vai distanciando da realidade espiritual que é que a gente acabou de ler aqui no Evangelho da parentela, né, corpórea e parentela espiritual. Então vamos aproximar mais dessa parentela espiritual. Essa aproximação maior depende da nossa forma de se entregar mais ao bem e vencermos esses desafios íntimos nossos. Ao fazermos isso, iremos estar buscando a melhor forma de cumprirmos aquilo que foi designado entre nós e com Jesus, entre nós e as potências celestes, como aqui falou Jesus, né? Como que está falando na Bíblia, né? Essa mensagem de Jeremias, do capítulo 1, versículo 5, que já conhecia ele antes de nascer, separou ele, escolheu ele, designou ele para uma missão de profeta entre as nações. Então está aí uma reflexão para nós, um ensinamento para cada um de nós,
que nós temos o quê? Que trabalhar algo em nós mais. Temos que entender nosso propósito aqui na Terra. E qual será o nosso propósito aqui na Terra? Vamos junto buscar no Evangelho? Quem vem comigo, né? Então vamos lá, nós vamos buscando no Evangelho, vamos buscando, né, Jesus nas nossas vidas, vamos buscando o que é melhor para nós. Invirta-se, né? Invista-se mais no bem, mais na questão do amor, porque aí a gente vai conseguir, no meio dessas dificuldades imensas, a qual foi citadas aqui, né? Que a gente enfrenta, né? Desde lá do começo, né? As irritações, as mágoas, as decepções, né? As iras, as coisas boas e as dificuldades, mas todas elas, nada mais, nada menos, são uma forma de provocar para que a gente desperte em nós, né? Como fosse um terremoto interno nosso, um terremoto ali que chacoalha, mas para despertar aquela semente que precisa nascer. Como já fala Jesus, né? É necessário que morra para poder dar o quê? A árvore nasça, né? A semente joga na terra, mas ela só nasce quando ela morre. Quando ela morre é que vai dar a árvore, né? Que vai crescer a árvore. Então é necessário o chacoalhamento, é necessário que as dificuldades emocionais para que a gente desperte aqueles potenciais mais puros que a gente precisa para revigorar nossa vida e nosso ser. E assim, as obras, né, os livros espíritos, vão nos ajudar a esse despertamento, junto com a equipe, né, espiritual que nos assiste, que nos ajuda, né? E a casa, ela tem essa questão de trazer essa aproximação, nós com Jesus, nós com essa equipe maior de amor, que nos ama, né, que nos assiste e nos acompanha. Cada um de nós não estamos sozinhos. Cada um de nós está lá com os amigos espirituais do bem, né, do nosso anjo guardião, que está ali nos acompanhando, que nunca nos abandona. A gente é que afastamos deles, mas nós precisamos trazer eles mais para perto da gente. Precisamos buscar mais. Então vamos para a nossa prece e encerramento nessa reunião de hoje. Então, né, levando nosso pensamento nessa reflexão, vamos pedir para Deus, né, Senhor da vida, que possamos estar mais junto de Ti, nessa jornada evolutiva da vida, das experiências a qual nós buscamos e enfrentamos a cada dia. Não compreendemos tudo, Senhor, de nossas vidas e de nossos destinos, né? De nossos propósitos. Não compreendemos. Às vezes, ainda ficamos vazios da existência. Mas, Senhor, nos ajuda, a qual de todos nós que estamos aqui buscando nessa noite de hoje, as lições da vida, nos ajude a percebermos as lições maiores, a qual a gente tem esse propósito, que ilumine nossos ideais, que possamos vencer nossos orgulhos, que possamos ter mais coragem e fé em nós, em fé em buscar em Ti, Senhor, esses conhecimentos, esta luz que está aqui para cada um de nós. Revigorar nossas vidas, buscar aquele ponto mais verdadeiro que necessitamos, as respostas que necessitamos, para podermos compreender que nós não estamos sozinhos, mas tem vários irmãos que estão ao nosso lado. Existem aqueles que já estão sendo programados para vir na família, para estar com todos nesta reencarnação. Que nós possa saber ali despertar potenciais necessários para a gente ver que já somos conhecidos. Todos nós já somos conhecidos. E às vezes vão ter antipatias, né? Fraternidade, ou vão ter aquela dificuldade, mas que a gente possa compreender que nós precisamos amar e transformar nosso ser em uma fonte maior como esta, de sermos dignos, né? De sermos pais, de sermos mães, de sermos pessoas de bem, numa sociedade a qual estamos aqui para podermos contribuir com o bem e com todos. Que ilumine nossas vidas hoje e agora e sempre. Que assim seja. Gratidão a todos, né, por essa noite. Que tenham um ótimo, né, nossa semana e um bom início aí da semana que já inicia de novembro.
Fique com Deus. Muita paz.